Senhoras e senhores, estamos de volta. Nesta quarta-feira tem São Paulo e Internacional, que é mais ou menos que há 20 anos atrás era o Flamengo e Palmeiras, no momento. Os dois campeões mundiais, dois finalistas de Libertadores. Eram os times que dominavam o cenário há 20 anos atrás. Muito tempo se passou. Hoje, um luta contra o rebaixamento, que é o Internacional, e o outro luta para tentar, quem sabe, um G8, oitavo lugar, porque a Libertadores direta não vai dar. Se der, talvez, com sorte, o oitavo lugar, que é o São Paulo. Outra coincidência, os dois vêm de derrotas humilhantes. O São Paulo tomou de 6 do Fluminense, o Internacional tomou de 5 do Vasco. E, mais coincidências, um lá tem o Muricy, como um dos caras do futebol, e o outro o Abel Braga, que está de volta agora como treinador do Internacional. Então vamos falar sobre tudo isso aqui, falar dos times, será que o São Paulo tem chance mesmo, se merece ir, como é que vai ser, como é que não vai ser, da arbitragem absolutamente polêmica e também da notícia desta quarta-feira. O São Paulo vai atrás de um novo fundo, dessa vez para contratar jogadores, será? E adivinha quem está envolvido? A Galápagos, para variar. Tudo que está do São Paulo tem envolvimento na Galápagos nesse momento, mas enfim. Vamos falar sobre tudo isso, estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro, para a gente falar desse jogo. Inter e São Paulo já foi jogão, hein, Arnaldo? Já foi jogão, você resumiu bem. Já foi jogão há 20 anos, né? E agora é um jogo meio de desesperados, humilhados, você descreveu bem mais uma vez, num estádio que não tem nada a ver com o Inter ou São Paulo, né? Na Vila Belmiro. Torna a questão ainda mais imprevisível. Né? Mas é isso. O jogo Talvez não, o jogo vale mais para o Inter, né? É uma questão de permanência na Série A. O Inter entrou na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas. E o São Paulo está nessa situação aí de busca de oitavo lugar que ninguém quer, né? É uma campanha muito mais próxima de zona do rebaixamento que zona de classificação propriamente dita, né? Então, ao menos o São Paulo não está correndo o risco que o Inter e outros grandes estão correndo nessas 2 últimas rodadas. Era só o que faltava, né? Muito bem, quero lembrar que esse vídeo aqui e o canal Arnaldo Tironi tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite lá na KTO, participe da Liga do Milhão, estamos lá participando bravamente da Liga do Milhão, você pode ganhar até R$1 milhão, dando seus palpites lá na KTO, competindo comigo, com o Arnaldo, com o Denilson, com uma galera toda na KTO. Tem QR Code na tela, tem link na descrição, vai com calma, esse é um jogo para maiores de 18 anos, mas dê lá o seu palpite com parcimônia. Muito bem, falou um pouco de história, né? Tem Abel e Muricy, né? Cada um de um lado, o Abel está de volta ao Internacional, vai estrear, né? Contra o São Paulo, tentando salvar o time nessas 2 rodadas finais. E o Muricy segue lá no São Paulo. O Casares tem mais um ano, o Muricy está lá. Esses caras já dominaram, como eu falei, o futebol nacional. O Muricy foi o melhor técnico do Brasil, recusou a seleção. O Abel Braga foi campeão do mundo, enfim, teve muita coisa na vida dele também. Eles se encontram em situações diferentes, né, Arnaldo? Sim, né? Eles decidiram a Libertadores de 2006, né? O Abel ganhou do Muricy, que tinha passado, aliás, tinha se projetado como técnico de futebol no Inter, depois de uma boa passagem pelo Náutico. Decidiram a Libertadores de 2006, tirou. O São Paulo era campeão mundial e o Inter foi campeão mundial em 2006, naquela final do Rafael Sobis, né? E das manobras do Inter nos bastidores para tirar o Ricardo Oliveira da final, foi a grande questão. E agora, né, quem diria, o Inter está na mão do São Paulo. O Muricy, que completou 70 anos no domingo, baita festa, teve até a presença do Neymar e tudo mais, de várias celebridades e ex-jogadores, inclusive alguns que jogaram nos 2 times vitoriosos, tipo Jorge Wagner, né? Foi do Inter e foi do São Paulo. Ele continua lá no governo Casares e agora, com a saída do Carlos Belmonte, passa a ter até um pouco mais de, não digo protagonismo, mas mais obrigações, digamos assim, no departamento de futebol. E o Abel volta como técnico mesmo, né? Coisa que ele não exercia há muito tempo. A última vez foi técnico do Inter em Brasileiros. Ele chegou àquele vice-campeonato contra o Flamengo na época da pandemia, uma arrancada impressionante. Não foi capaz apenas de vencer o Corinthians na última rodada. Curiosamente, o São Paulo, já com o Muricy neste cargo, ganhou do campeão Flamengo
e o Rogério Ceni teve que esperar pelo celular para ser campeão. Mas desde então o Abel não teve bons trabalhos como treinador, deixou de ser treinador, e nessa volta o Inter, lá na primeira entrevista, cometeu aquele deslize fóbico que causou muito constrangimento, né, na volta dele ao Internacional, com uma espécie de salvador, faltando 2 rodadas para acabar a competição. Você falou dessa história que o Inter fez manobras lá naquela final em 2006, tirou o Ricardo Oliveira da final. Tem outras coisas ao longo ganhou a final do São Paulo da Libertadores 2006, depois ganhou a semifinal em 2010, né, do São Paulo. Aí, goleou com o Abel, né? Goleou o São Paulo do Diniz, que daí depois desgringolou e perdeu o título que poderia ganhar. E mais, né? Teve a história do Oscar, né? Também levou o Oscar do São Paulo no começo da carreira lá, tal, enfim. Então tem São Paulino que tá afim mesmo de atrapalhar a vida do Internacional nesse momento, né? Tem esse motivos não faltam, né? Aí tem outras curiosidades, né? Tem muitas outras torcidas torcendo contra o Inter. A do Grêmio, óbvio. Sim. Mas a do Santos, que é quem abriga o jogo, São Paulo e Inter, na Vila Belmiro, torcendo muito contra o Inter, né? Nessa briga contra o rebaixamento. E o fato é que o Inter foi entrar nessa confusão faltando 2 rodadas, né? Depois do São Paulo, ele joga contra o Bragantino em Porto Alegre na última rodada. Ainda bem que o São Paulo não está nessa. Deixa eu dar um outro recado aqui muito importante para vocês, porque o negócio é o seguinte, rapaziada. A Golcase teve a sua Black Friday aí agora, mas agora é a hora do Natal. Natal Golcase, meu amigo. Presente perfeito para você comprar, fazer sua compra de Natal, tá? Cupom Arnaldo Tironi. A partir de R$100 você já pode aplicar o cupom Arnaldo Tironi, que você tem um belo desconto. O que mais? Comprou acima de R$200, pagamento facilitado em 3 vezes sem juros. Comprou uma capinha, leva 2. Olha aqui, as 2 aqui na minha mão. Comprou uma, leva 2. Cada capinha sai por menos de R$30, tá? Garrafa Urban, que é essa aí que tá com o Arnaldo na mão, menos de R$110. Garrafa do cerveja mais barata, hein? Você precisa distribuir no Natal. Garrafa Fresh, que é aquela gordinha com base de silicone, R$180 para você, tá? Garrafa Fresh. Copo Life, tá aqui na minha mão, ó. A partir de 230 com base de silicone. Copo Vibe também, a partir de R$120. Copo perfeito para presentear a galera. Garrafa Flip Pro, a partir de 220. Tudo isso para você garantir o Natal da galera. Ó a Fresh aqui, ó, na minha mão aqui, ó. Tá? 180 para você, nomezinho, coisa linda. Então vai lá na Golcase e compras de Natal. Encha os seus parentes de coisas de Natal do São Paulo, tá? São Paulo não ganhou nada esse ano, mas pelo menos você enche a galera de produtos da Golcase. Pôs a água gelada aqui, ó. Amanhã tá gelada ainda. Coisa espetacular. Então vai lá na Golcase e faça festa pro Natal. Natal Golcase, meu amigo. QR Code na tela, link na descrição. Bom, São Paulo vai ter a volta de alguns jogadores, né? Para tentar esse 8º lugar aí. A galera que estava suspensa, né? Casos de Sabino e Rafael. Luciano volta de contusão. Ferreirinha volta de contusão. Pelo menos 4 caras estão de volta. Menos mal, né? Voltam 5, na verdade. O Arboleda, que se recupera rápido das coisas, também viajou para Santos. Viajou, Então são 5 retornos. O Arboleda deve ficar no banco, né? Tá voltando agora, mas são 5 retornos em relação ao jogo, a tragédia do Maracanã no Fluminense. Com esses 5 retornos, o São Paulo libera 2 jogadores para a semifinal do Sub-20 contra o Atlético Mineiro. O jogo de volta, perdeu por 1-0, libera o Paulinho, o atacante, e libera o Nicolas, lateral esquerdo, né? Então, dá a impressão que o São Paulo vai ter um time parecido com aquele que ganhou do Juventude na mesma Vila Belmiro por 2-1, aquele time com 3 zagueiros, o Ferreirinha de ala esquerdo, Luciano e Tapia na frente. Deve ser mais ou menos essa formação do São Paulo. Não tem muito também para onde fugir, mesmo com esses retornos, né? Mais ou menos essa é a ideia. Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio? Eu acho que vai jogar o Luiz Gustavo no lugar do Pablo Maia, que está muito mal. Eu imagino que jogue Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Bobadilha, com o Sabino voltando à zaga, né? Imagino que seja isso, né? Certo.
Bom, é o melhor que o São Paulo pode ter hoje, com tantos desfalques e tudo mais. Tal. Aliás, assistam a nossa entrevista com o Carlos Belmonte. Ele falou muitas coisas, falou sobre por que ele acha que o time se machuca tanto e tal. Ele não é mais do governo Casares, mas falou lá, deu uma entrevista pra gente no Tricolaços. Muito Vai boa, aparecer tem esse vídeo aqui. vários detalhes Vários interessantes. detalhes interessantes, é verdade. Muito bem. Tem o Inter, né, Tironi? O Inter, que com o Abel vai mudar bastante. Vai jogar a lá São Paulo, mas mais cauteloso ainda. Vai jogar no 3-6-1. O Abel coloca o terceiro zagueiro, o Juninho, aquele mesmo jogador que jogou no Palmeiras e no Coritiba, o zagueiro canhoto, forma um trio de zaga para espelhar o São Paulo. Coloca 3 volantes, assim como o São Paulo, mas mais defensivos. E na frente, o Alan Patrick solto, com o Vitinho, que nem é centroavante, né? Ele é um atacante, ele tira o Borré em princípio, joga numa retrancona, tentando a bola parada em algum lance desse, a vitória, que seria importante. Até o empate não é um resultado seguro para o Inter nessa altura do campeonato. Bom. Isso. Né? Eu sempre acho ruim você jogar contra um time que estreia técnico, e acho que nesse caso é um pouco pior ainda para o São Paulo, porque o Crespo vai enfrentar um cara que ele não sabe nem como é, né? O Abel, não sabe como o cara joga, como ele monta os times. Tudo bem, o cara teve 2 dias aí para treinar alguma coisa, mas é meio que um tiro no escuro até, né, pro Crespo esse jogo. E, bom, o São Paulo pode aproveitar o desespero do Inter. O Inter pode até querer jogar fechado, não sei o que e tal, mas precisa fazer ponto, cara. O empate é ruim pro Inter, né? Então vai ter que uma hora ser lançado de alguma forma, bola parada, o que quer que seja. Tem todas essas circunstâncias, a gente repete, o jogo é mais importante para o Inter, mas o São Paulo, o Crespo, os jogadores devem alguma resposta ao torcedor depois de perderem de 6-0 para o Fluminense. Né? Com certeza. Então, em termos de empenho, eu não espero nada mais do que o empenho máximo do São Paulo no jogo. Nada menos do que o empenho máximo no jogo. Perfeito, exatamente. E é o mínimo, né? Na verdade, o que a gente espera, mais do que uma solução tática, alguma atuação individual, uma resposta de vergonha na cara, né? É isso que a gente espera. Uma das coisas que a gente falou lá com o Belmonte hoje, conversou e interpelou ele hoje, era sobre as questões extracampo, né? Da força do São Paulo, de como se atentar aos detalhes e tudo mais, tal. Nessa hora aí o Belmonte deu uma, né, falou, mas não falou muita coisa, tirou de lado, veja bem, nós somos muito atentos aos detalhes, tarará. Não sei se já não tinha mais a influência dele, que aí o fato é que o cara que vai apitar é o Bruno Arleu. Alguém lembra algum gol que o São Paulo ganhou com o Bruno Arleu? Ou que não. Pênalti contra o São Paulo? Não há registro. Nessa hora você me provocou lá com o Belmonte, eu tive um rompante um pouco acima do tom, eu admito. Ele ficou meio calado ouvindo eu berrar. Mas não é compreensível a escala, mais uma vez, do Bruno Arleu em jogos do São Paulo como mandante num intervalo curtíssimo. É o terceiro jogo do São Paulo que ele apita como mandante depois da eliminação da Libertadores, que ainda está fresca. Ele apitou logo depois São Paulo e Ceará, apitou mal, inventou um pênalti no final, depois foi ao VAR, desfez o pênalti e não deu o acréscimo, que ele ficou parado 2 minutos no VAR. Na Vila Belmiro, na mesma Vila Belmiro, São Paulo está 1 mês na Vila Belmiro, ele apitou o pênalti lá do Enzo no John, que o Mauro César achou pênalti à brasileira, eu nem discuti, que o John, aliás, fez o gol, deu vitória do Bragantino. Então, e ele é conhecido como o árbitro entre os São Paulinos que evitou a quebra do tabu em Itaquera, né? Quando o São Paulo jogou bem contra o Corinthians, vencia com facilidade, e ele inventou um pênalti do Rafinha lá para o Corinthians em cima do Wesley. Ele é péssimo, a escala não se justifica, acho que é mais uma derrota nos bastidores do São Paulo, mas o Belmonte, na época do Belmonte, já ninguém se importava com isso, e hoje pouca gente se importa. Acho que é uma das coisas para o ano que vem. De novo, é uma escala de arbitragem surreal para o São Paulo. Surreal. Inacreditável, né? Surreal.
tal dos detalhes, né? Enfim. Bom, durante o papo lá com o Belmonte, a gente falou na hora ali, pintou a notícia dada pelo Gabriel Sá e também pelo Pedro no lá UOL. do... E o São Paulo está indo atrás de investimentos de um fundo, era um novo fundo para fazer contratações, um fundo de 200 milhões para fazer contratações. Ainda não tem grandes detalhes, a reportagem fala que se estuda criar esse fundo. Outro dia, quando o Casares deu a entrevista com cara de choro depois da derrota para o Fluminense, ele falou: eu não estou indo no jogo porque eu estou em busca de investimentos para o São Paulo. Não sei se tem a ver com isso, mas o fato é que pintou essa história aí. Não se sabe em que circunstância será, um fundo que pode dar 200 milhões para o São Paulo contratar reforços, né? Já que o São Paulo não tem dinheiro para nada. E adivinha quem está na jogada, Arnaldo? Galápagos. Então. A mesma que criou o FIDIC, a mesma que tentou emplacar, que fez o estudo e tentou emplacar o fundo de Cotia, que morreu, porque o Casares perdeu força para provar isso. Aliás, o Belmonte, que foi lá, era contra isso, e o grupo dele foi contra isso. Então, o Casares não conseguiu aprovar isso. Agora tem esse fundo para contratar jogadores. O que se sabe mais ou menos, a contrapartida é quem investir nesse negócio, os cotistas terão porcentagens de vendas de jogadores. Quais a gente não sabe. Não sei se é dos jogadores que serão contratados se esses caras forem vendidos no futuro, ou se o cara da base, se o Rian Francisco foi vendido por 300 milhões, os cotistas vão pegar uma parte. Isso faria toda a diferença. Negócio, exatamente. Isso faria toda a diferença, né? Exatamente. Agora, o que está claro, né? Como você bem descreveu, todos esses fundos miraculosos que o São Paulo adota desde 2024, final de 2024, com o FIDIC, e a gente esteve na Galápagos, né, Tirone? Nós estivemos lá e sentimos a proximidade do São Paulo com a instituição. Então, foi lá o FIDIC primeiro, depois que o FIDIC começou a rodar a ideia do fundo de Cotia e agora a ideia desse fundo para o profissional. Elas mostram, primeiro, uma ligação umbilical do Casares com a Galápagos, que é a favorita para virar a SAF do São Paulo, se não a dona, a sócia do São Paulo, em quaisquer iniciativas, né? Então, é claro que para ter, eu acho que o São Paulo teria que ter um orçamento maior para o futebol em 2026 que teve em 2025, porque passou próximo da zona de rebaixamento, com esse elenco não dá. O que não significa gastar um dinheirão. Daria para reformular esse elenco, eu acho, fazendo escolhas, trocas e tudo mais. Mas o fato é que no último ano de gestão ainda, né, é comum que o mandatário, se o Júlio Casares achar que ele vai terminar o mandato dele com a pretensão, talvez, de eleger um sucessor com o time jogando na zona de rebaixamento, ele não vai conseguir. Acho que ele é esperto o suficiente para... Então, a gente vê discretamente, a cada passo do Casares, essa aproximação com a Galápagos. E essa é mais uma, né? Então, digamos que o dinheiro que seria investido no fundo de Cotia passa por um fundo no time profissional. Basicamente é isso. Só que a gente precisa saber todos os detalhes, né? E normalmente, quando acontece esses fundos, não, tem as cláusulas sigilosas, tem não sei o que lá, para ver se de fato é uma coisa transparente que vale a pena. De novo, agora o Casares não conta com aquela aprovação que ele podia fazer tudo. É que esse negócio, nos ouvidos das pessoas, soa bem. Opa, 200 milhões? Ah, eu quero. O Belmonte mesmo, na hora que ele ouviu, ele não sabia de nada na entrevista, na hora que ele ouviu, ele disse, opa, 200 milhões, você monta um time, você consegue reforçar e tal, né? Isso soa como música aos ouvidos, falar em 200 milhões para contratar. É o oposto do fundo de Cotia, que aí qualquer coisa em relação à base, mesmo que envolva um aporte, parece pouco e soa como uma dilapidação do patrimônio. Exatamente. Quando é investimento no time profissional, vamos embora, vamos nessa. De novo, é importante a gente saber o que esses cotistas terão direito, né, para entrarem nesse negócio.
Então falaremos, vamos investigar esse assunto e vamos falar mais sobre o tema, certo, Arnaldo? Nessa quarta-feira tem o quê, hein? Às 10 horas da noite. Tem live 10 horas da noite, nós vamos invadir a rodada, vamos fazer o minuto a minuto do Flamengo, também acompanhar o jogo de fundo, do jogo do título do Flamengo, mas às 10 horas, porque o jogo da rodada, na verdade, é São Paulo e Inter. Sim. Será às 10 horas a live aqui no canal São Paulo Internacional, logo depois da partida. É isso. Valeu.